Pastor, manda em mim. Quantas vezes a gente usa frases assim? Ele não me manda em mim. E eu não quero saber de pastor ficar me dando ordem. Bom, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre isso dentro desse nosso momento OpaCast. Queria conversar com você hoje sobre esse assunto. Em rápidas palavras, claro, para a gente poder esclarecer algumas coisas muito importantes sobre o tema. Pastor, não manda em mim. Vamos lá para a vinheta. Logo após estaremos conversando sobre esse assunto. Bom, aqui estamos para poder hoje falar sobre esse assunto tão polêmico, né? Que a gente vê por aí. Muitos dizem, pastor, não manda em mim, e assim por diante. E hoje queremos falar um pouquinho sobre isso, né? Que às vezes é muito mal ensinado, muito mal esclarecido, e as pessoas acham que não, que pastor não tem nenhum direito sobre mim, sobre nós. Bom, no bom sentido, tem as suas razões, mas dentro de outro sentido, aí a gente tem que conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Nos últimos tempos, tem se tornado comum, né, ouvir: pastor, não manda em mim. Quem manda em mim, quem manda na minha vida cristã e no meu ministério é Deus. Então, de primeira vista, isso pode soar aqui uma vida madura, uma vida cheia de fé, mas quando nós confrontamos essa frase com a Bíblia, a gente vai indo no contramão do que a Bíblia diz sobre esse assunto. Bom, a verdade é que, claro que Deus, ele é soberano, né? Ele é o Senhor da igreja, da vida, do ministério. E, na verdade, nós concordamos que nenhum pastor pode ocupar o lugar de Deus. Isso aí é fato, é uma verdade. Isso nós concordamos plenamente com isso, né? Mas, com tudo isso, a gente vai entender que Deus é o que chama, né? Que unge, é que envia. Aí vamos agora entender que é Deus que estabelece a liderança cristã, né? Temos que também entender isso. Aí entramos para a Bíblia agora, né? E essa liderança cristã, ela foi chamada, enviada, ela foi ungida para cuidar das pessoas, para orientar as pessoas, para guardar o povo das heresias que a qual, infelizmente, temos e enfrentamos no nosso dia a dia nesse mundo. E o reino de Deus, ele não funciona na lógica da independência, mas por quê? Não trabalha dentro da independência, porque nós somos o corpo. E todo corpo, ele precisa de orientação, né? Nós não entendo muito de biologia, mas nós entendemos isso, que ele precisa de orientação. E essa orientação, ela é vinda justamente da liderança da igreja, do pastor. Então, já quebramos aí um pouquinho da ideia que o pastor não manda em mim. Bom, mandar em si, ele não manda, mas mas sem um pastor nós não conseguimos continuar a nossa vida cristã. Aqui cabe uma pergunta direta e necessária. Qual é a pergunta? De quem colocou a mão sobre a sua cabeça? Foi um anjo? Quem foi que colocou? Né? Então, para que você possa ser estabelecido no ministério, para que você possa se estabelecer numa vida cristã, você precisa de alguém para poder te dar essa direção, né? Então, nesse caso, a liderança, né, que foi reconhecida, e nós só podemos, isso é um fato também, nós só podemos ser reconhecidos como presbítero, como liderança, como pastor, uma vez que alguém faça isso e faça isso em nosso favor, nos unge para isso. É a chamada da liderança, né, que nós temos que dar conta a ela. É da autoridade espiritual que nós temos que dar conta a ela também. Nós temos que exemplo do próprio
Davi, que foi que para para ser estabelecido como rei, ele precisou da unção de Samuel, de um homem, né? Temos aí o caso também de Paulo, que também foi reconhecido pela igreja, pelos presbíteros da igreja, né? Orientada, claro, por Barnabé, que coisa linda. E temos também o caso de Timóteo, né? Que recebeu o pastoreio, a liderança pela imposição das mãos dos presbíteros. Aí nós temos aí uma certeza que nós precisamos de liderança, sim. Submissão bíblica não é servidão cega. Isso aí também é outro fato. Você não vai servir alguém cegamente. Essa pessoa tem que estar dentro do padrão bíblico, dentro do ensinamento bíblico. Por mais que hoje, que nós como pastores, já passei por situações assim difíceis, né? Que as pessoas não querem ler a Bíblia, não quer estudar a Bíblia, aí quer seguir lideranças que acha que é assim que tem que se fazer, é assim que tem que servir. É outro cuidado que temos que tomar também, cuidado com determinadas lideranças também. Agora, isso não quer dizer que você vai ficar fora de liderança. Tem que ter, todos nós tem que ter uma liderança. Vamos lá. A proteção espiritual, que é a liderança. Quem não aceita ser pastoreado dificilmente está pronto para pastorear. Eu conheço pastores pessoas que na qual nunca foram líderes, nunca se submeteram a uma liderança. Não existe isso, né? Nós temos que submeter a uma liderança, né? Sem isso, esse pastoreio ele é duvidoso, ele é irregular, né? A unção sem submissão gera instabilidade, e isso é fato. Chamado sem cobertura produz ministérios solitários e ministérios frágeis. Isso é também fato. Quantos ministérios estão frágeis aí? Quantos ministérios estão, né, sem aquela proteção, né? Nós, homens, precisamos de uma cobertura espiritual. E esses é o pastoreio, é o pastor a qual vai nos dar essa cobertura, vai nos ajudar a dar sequência ao nosso ministério. Quando alguém diz, eu só respondo a Deus, muitas vezes não está expressando maturidade, mas resistência à correção. Eu não quero ser corrigido. Então, eu não vou dar ouvido a ninguém, não vou responder a ninguém. É somente a Deus. Olha o erro aí. Deus, né, temos o caso de próprio Davi, que era rei de Israel, cometeu um erro muito grave, mas ele foi repreendido por Natã, que de alguma forma ali era uma autoridade espiritual. E assim vai. Deus não vai descer do céu e chamar a sua atenção, né, te repreender. Ele vai usar justamente homens, pessoas. E se você não tiver aqui debaixo de alguma autoridade, você vai dirigir, vai ser um líder à revelia, um líder irresponsável. E isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Então quebramos aí algumas coisas, né, que vem alguém pensar que o pastor não manda em mim. A verdadeira espiritualidade não rejeita a autoridade. Ela anda em honra, alinhamento e temor. Eu tenho meus pastores hoje, né? Muitos deles eu não tenho mais contato no momento. Moro muito longe, né? Um que já passou para a glória, o outro mora muito distante, que me introduziu ao ministério, tem outro que me trouxe a ordenança pastoral, que ainda está vivo, tenho um maior respeito e dou muito honra a ele, que assim por diante. Esse é o padrão que Deus nos diz. Né? No reino de Deus, Deus manda sim, e muitas vezes ele manda através de pastores. Nunca se esqueça disso. Bom, é um esclarecimento que temos que passar para vocês. Espero que você entenda isso, não somente de ouvir, mas na prática. E seu ministério vai crescer poderosamente. Deus te abençoe. Até o nosso próximo Momento Cast, OpaCast aqui, tá? E com certeza estaremos trazendo mais novidades, mais estudos, mais esclarecimentos para a sua vida. Amém.